Olá pessoal, tudo bem? Que você tenha um dia extremamente abençoado. Hoje estou aqui mais uma vez diretamente do canal da Fé e recebi umas perguntas de algumas acadêmicas do curso de medicina e me solicitou para fazer um vídeo sobre esse tema. O tema de hoje é: qual exame eu devo fazer para avaliar antes de começar a tomar um anticoncepcional? Então, você tem que entender que os anticoncepcionais, eles colocam a mulher num risco de hipercoagulopatia. Então, o que é hipercoagulopatia? É um risco de desenvolver um trombo, um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico, um embolismo. Se formar um trombo, esse trombo solta e forma um êmbolo e aí compromete essa mulher. E para fazer essa avaliação antes do uso do anticoncepcional, é necessário, na hora do questionamento, ver os fatores de risco genéticos predisponentes que essa mulher já tem, os fatores de riscos adquiridos, se fuma, se bebe, se pratica esporte de alta performance. Por quê? Quando você começa a fazer o uso do anticoncepcional, tanto à base de estrógeno ou de progesterona, esses anticoncepcionais provocam duas coisas extremamente perigosas na via da cascata de coagulação dessa mulher. A primeira, aumenta a produção de protrombina, que vai formar em trombina, que é o fator 2 da coagulação, aumenta a síntese do fator 12, do fator 8, 9 e 10. E reduz a síntese dos anticoagulantes naturais, que são a antitrombina 3, proteína C e proteína S. Então, para que você inicie o uso do contraceptivo, é necessário que você faça um exame chamado coagulograma. O coagulograma hoje é constituído de plaqueta, tempo de protrombina e tempo de protrombina parcialmente ativado. Ficou reduzido porque aqueles exames, tempo de sangria e tempo de coagulação, não se usa mais. Ô Mardi, tem um exame que pode substituir esse exame? Tem, mas pouco se faz, pouco se conhece. É um exame que chama curva de agregação plaquetária. Para classificar essa mulher, se ela tem uma plaqueta hiperagregante, normoagregante ou hipoagregante, correto? Talvez você já tenha um fator genético que tem uma plaqueta hiperagregante, a plaqueta sua já é extremamente hiperativa. Quando você faz o uso de o anticoncepcional ou faz uma atividade física de contato, como futebol, academia, ginástica de luta, karatê, essas coisas todas, isso predispõe o risco de trombose, correto? Marden, qual exame deve ser feito? O tempo de protrombina, inicialmente, o tempo de protrombina parcialmente ativado, a dosagem do fibrinogênio para ver se você não tem hiperfibrinogenemia, investigação da mutação do fator 5 de Leiden e aí o exame chamado mutação da protrombina no exon 210 desta proteína. Ou seja, é necessário investigar? Sim. E também a deficiência da antitrombina 3, proteína C e proteína S. Após você fazer esses exames e viu que está tudo ok, aí o médico o clínico vai avaliar a real necessidade para que você e qual o melhor contraceptivo vai estar passando para você, correto? Então, é necessário confiar no seu médico, é necessário confiar nos exames que forem solicitados para que você faça essa investigação, e o contraceptivo, ele mostra às vezes num tempo de protrombina que já está acontecendo algo com você. Qual é o sinal clínico? Exemplo, o tempo de protrombina de 100% não é tão confiável. É como se fosse uma balança que só pesa 1 kg. Se você colocar 1,1 kg, vai pesar 1,1 kg. Se você colocar 1,3 kg, vai colocar 1,3 kg. É necessário diluir o tempo de protrombina quando for em torno de 1 em torno de 100%. Por quê?
Porque você pode estar correndo risco de estar caindo numa sensibilidade que o equipamento detecta e não consegue detectar mais. Por quê? Quando a mulher começa a tomar começa a tomar o anticoncepcional, desculpa que engasguei, geralmente o tempo de protrombina dela, se ela já tem um fator de risco, vai para mais de 100%. E o RNI fica menor do que 1 e a atividade dela fica mais de 100%, o RNI menor do que 1 e o tempo fica menor do que 10. Então isso mostra que você já está tendo uma ação hipercoagulativa. Então deve ser investigada quais são as causas que estão ocorrendo isso. Se é aumento de fator de coagulação, se é a mutação da protrombina ou do fator 5 de Leiden, se é a deficiência dos anticoagulantes naturais. Então deve ser feito esse tipo de investigação. Correto? Marden, qual é o tempo certo? Depende de cada equipamento, de cada laboratório, seus valores de referência, mas o tempo de protrombina, a atividade deve estar entre 70% a 100%. Então, 70 é risco hemorrágico, menor do que 70 risco hemorrágico, maior do que 100 risco de hipercoagulopatia. Não pode também descartar dos riscos de anticoagulantes de doenças autoimunes, como anticardiolipina, antifosfolípides, que são outros fatores de risco também pró-coagulativos. Outra coisa, se essa mulher já tem esse risco e foi descoberto isso pelo médico, ela tem que sair do risco da atividade física. Por quê? Quando você faz o uso do anticoncepcional, se você fizer uma atividade física extenuante, essa atividade física também induz a lesão endotelial e aí do que são dos vasos sanguíneos e pode comprometer você também ao risco trombótico. Então segue aí mais um vídeo, espero que eu tenha colaborado com você, ajude-nos a difundir esse conhecimento, dá um like aí e até o próximo encontro.